Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Clínica 360. Aqui apresentamos evidências científicas que impactam a nossa prática em um episódio por semana. Eu sou Luciano, sou médico de família e especialista em saúde digital. Eu trabalho com atendimento presencial e à distância, além de supervisor acadêmico do programa Mais Médicos. Eu sou Patrick, também médico de família, mestrando pela Universidade de Western Ontário, preceptor na Santa Casa e atuo em consultório próprio atualmente. Eu sou a Aline, médica de família, trabalho com telemedicina. A gente gostaria de lembrar que nada do que a gente fala aqui representa as posições das instituições em que a gente trabalha, elas representam apenas o nosso ponto de vista como médicos. As referências dos artigos que a gente vai discutir hoje vão estar na descrição desse episódio. Hoje a gente vai falar, o Patrick vai falar sobre a relação entre LDL e risco cardiovascular, o Luciano vai falar sobre o uso de Botox em bruxismo, e eu estou trazendo aqui um artigo sobre o efeito de exercício físico para depressão, uma revisão sistemática e uma meta-análise em rede de estudos de ensaios clínicos randomizados, que foi publicada em 2024, agora há pouco, no BMJ. Essa revisão, ela foca em identificar dose e modalidade ótimas de exercício para o tratamento do transtorno depressivo maior, em comparação com psicoterapia, antidepressivos e condições de controle. Ela utilizou uma abordagem de revisão sistemática e meta-análise em rede. A metodologia que eles empregaram aqui foi dessa revisão sistemática e dessa meta-análise em rede, é uma metodologia bem sofisticada, assim, para comparar diferentes tratamentos entre si. Então, mesmo na ausência de ensaios clínicos que comparem esses exercícios físicos diferentes, né? Então, enquanto uma meta-análise em rede, ela foca em se aprofundar numa pergunta específica, né? Nesse caso, o efeito do exercício na depressão, e analisar diretamente as evidências dos ensaios clínicos randomizados, difere de uma overview of reviews, que vai abranger uma gama mais ampla de tópicos, né, de questões, e sintetizar tudo junto todas as revisões sistemáticas juntas, o que vai dar uma visão mais ampla, mas com menos detalhe específico sobre cada comparação. Então, essa revisão, ela incluiu 218 estudos, que totalizou 495 braços diferentes de intervenção e 14.170 participantes. Os resultados mostraram que a modalidade de exercícios como caminhada ou corrida, yoga e treinamento de força tiveram as maiores reduções, né, reduções moderadas da depressão comparada aos controles, né? E os efeitos do exercício, eles foram proporcionais à intensidade prescrita. Então, conforme o aumento da intensidade, o efeito para a redução de sintomas depressivos era maior. E o treinamento de força e a yoga foram as modalidades mais aceitas pelos participantes. Também queria trazer o ponto, eles discutem que a dança foi um resultado que eles nomearam como promissor, mas os estudos que avaliaram a dança tinham vieses metodológicos ou eram pequenos, então que ainda não foi não foi muito bem, não foi incluído aqui nessa revisão significativamente. Então, eles concluíram que o exercício físico é um tratamento eficaz para a depressão, destacando que diferentes modalidades de exercícios podem ser mais ou menos eficazes, particularmente quanto mais intenso for o exercício. E a discussão sugere que o exercício ele pode ser considerado, né, ele talvez deva ser considerado, junto com a psicoterapia e antidepressivos para os tratamentos, como um tratamento central, né, para a depressão. E uma descoberta interessante é que a autonomia dada aos pacientes na escolha do tipo de treinamento, por exemplo, permitindo que o participante escolhesse a frequência, ou a intensidade, ou o tipo, ou o tempo do treinamento, estava associado a uma redução no tamanho do efeito do exercício sobre a depressão,
que parece um pouco contraintuitivo, né? Que a gente imagina que dá mais controle para os pacientes, né, sobre a terapia, pode aumentar a eficácia. Na verdade, isso reduziu a motivação e o engajamento. Eles consideraram que, tipo, uma baixa autoeficácia, né? Os pacientes com depressão têm uma baixa percepção, né, de conseguirem fazer as coisas, tomar decisões, né, sobre o seu tratamento. Isso faz com que a autonomia também não seja tão valorizada. Ou ele já tem uma sobrecarga de decisão, você está colocando mais uma camada de decisão para o paciente ter, ou a importância de ter uma estrutura, né? Esses pacientes podem precisar de mais estrutura nos tratamentos, nas pactuações, e diferenças individuais, né? Apesar de autonomia poder ser eficaz, né, para uma média populacional, não significa que também vai ser para a maior parte dos casos. E aí eles concluem, né, que uma personalização do tipo e intensidade do exercício pode ser benéfica, sugerindo uma necessidade de que as diretrizes elas sejam mais específicas, assim, para a prescrição de exercícios no contexto da depressão. Legal, e acho que faz algum grau de sentido, né? Assim, eu sou sempre da onda de dividir com a pessoa, ver o que ela prefere fazer, quantas vezes por semana. Para mim é meio contraintuitivo mesmo, isso não ser o que faz melhor, né? Assim, no quadro, de condução do quadro. Mas acho que faz algum sentido, né? A pessoa já está se sentindo meio impotente, com a autonomia penalizada, ela talvez não consiga entender que ela consegue fazer mais. Então, você ser mais autoritário nessas horas, falar, não, vamos fazer sim, vai ser isso, e a pessoa consegue fazer e vai ter os benefícios daquela atividade física. É uma coisa, me parece a princípio contraintuitivo mesmo, como você falou, mas faz algum sentido. Legal, isso eu não tinha a menor ideia, mas é bom colocar na prática mesmo. Olhando para uma outra perspectiva, uma das técnicas comportamentais de manejo dos sintomas depressivos é a agenda positiva, que é você criar uma pactuação com a pessoa para não depender da vontade ela fazer alguma atividade de lazer ou prazer. Então, acho que associa bastante esse argumento, né? De olha, então talvez devemos incluir aqui como a agenda positiva uma atividade física a ser escolhida ali com um pouco de bom senso, mas ainda como nós, como condutores dessa escolha. E eu gostei de uma coisa que quebra muito o senso comum da nossa profissão, né? Que em geral a atividade física é caminhada, aí a gente vai evoluir para a corrida. Mas, puxa, às vezes força, yoga pode fazer mais sentido e ter melhores resultados até do que o tradicional caminhada ou corrida, né? Então, acho que isso é uma das coisas que eu levo para casa, assim, para discutir com os pacientes, talvez dando uma empurradinha ali para uma escolha que faça mais sentido ali na vida e que trabalhe com essa lógica de força, yoga e com intensidades importantes, que quanto mais intenso, melhor fica, né? Exato. Acho que tem uma coisa que eles colocam aqui também, né, que alguns exercícios que melhoram o nosso mindful, né, a gente está com atenção plena, né, então aí o yoga, inclusive, né, ele também coloca tai chi, qigong, também com evidência de que fazem sentido, né, para melhorar nosso mindfulness, né, ao fazer exercício. Tem uma baita resposta positiva para os sintomas depressivos. Excelente. Patrick, vamos para o seu? Bora. Então, o meu artigo, ele é um artigo de 2018, na verdade, e ele é um artigo meio diferente. É uma tentativa de fazer uma revisão compreensiva da literatura, mas sem usar um método específico. O autor principal é Ravskal, que, se não me engano, ele é francês ou dos Alpes franceses, e ele tenta avaliar qual o impacto do LDL, ou colesterol total, no risco ou nas doenças cardiovasculares, tá certo? Uma coisa importante que ele tenta colocar aqui é que a gente tem falado desde o começo do Framingham, né, assim, há 80 anos, onde o colesterol e o LDL têm sido considerados uma grande causa de aterosclerose e risco cardiovascular. E o que ele tenta trazer são artigos de diversos pontos da literatura dos últimos 30, 40, até mais do que isso, anos, tentando negar ou explicar o que ele está falando. Então,
ele faz premissas e justifica elas. Eu vou tentar fazer isso aqui também de uma maneira mais expedita. O primeiro ponto é que ele fala que não existe associação de colesterol alto com aterosclerose. Tá? E ele cita estudos falando que pessoas com colesterol alto e pessoas com colesterol baixo, em amostras não selecionadas em clínicas de cardiologia, tinham o mesmo grau de aterosclerose. Então não era uma coisa que impactava, o nível de colesterol não impactava a aterosclerose. E aí a próxima coisa que ele vem falar, então, é se a doença cardiovascular, se o colesterol alto não causa aterosclerose, o colesterol alto causa doença cardiovascular ou aumenta risco cardiovascular? E aí ele cita, até meio incomodado, que tem as frases originais que lidaram com isso, é uma frase do Framingham, eu até anotei ela aqui para falar, que era para cada 1 miligrama por decilitro que a gente diminuía de colesterol total, havia um aumento de 11% da mortalidade coronária e mortalidade total. E aí, o estudo um painel da AHA, né, American Heart Association, do ano seguinte, citou errado esse estudo e falou que 1% de redução de colesterol diminuía 2% de risco cardiovascular. Tá? Então, o que está falando aqui é que trocaram a lógica do que eles estavam falando. E aí, nos últimos 20, 30, 40 anos, tem se trocado muito a conversa de o colesterol total que causa doença para são os níveis de LDL que causam doença cardiovascular. E aí ele já fica incomodadíssimo com isso e vai falar mais em volta. E a primeira premissa que ele fala, a hipótese que ele vai dizer é LDL alto causa aterosclerose? Então, se isso é sim, então a ideia é que pessoas com LDL alto deveriam ter mais aterosclerose que pessoas com LDL baixo. E ele cita estudos falando que não é disso, que não é assim que as coisas acontecem, que pessoas com LDL baixo também têm risco de aterosclerose num grau parecidíssimo com as pessoas com LDL alto. Próximo ponto, então LDL alto causa doença cardiovascular? Então, para isso a gente teria que ter, né? Se causa doença cardiovascular, então a gente vai ter mais doenças cardiovasculares, infarto, AVC, em pacientes com LDL alto. E ele cita alguns estudos, sendo um deles aqui um de 140 mil usuários nos Estados Unidos, que mostrou que na hora da admissão no PS por um infarto, o LDL estava mais baixo do que a média da população, certo? Ele tenta outro estudo, que também tem mais de 70 mil pessoas, tenta fazer abaixar o LDL abaixo de 105 mg por decilitro, e num follow-up de 3 anos, o grupo que tinha tentado abaixar o LDL teve 2 vezes a mortalidade do grupo com LDL alto, tá certo? E aí, de novo, isso tudo está muito em voga ainda, mas tem explicações para os dois lados que tentam conversar. Uma das coisas é que o grupo pró-estatina e pró-fator de risco LDL argumenta cânceres e infecções diminuem o nível de LDL da pessoa. Ou seja, as pessoas mais doentes teriam, por consequência, um LDL menor e por isso que elas vão aumentar um risco cardiovascular aumentado. A explicação que ele fala é que câncer e infecção aumentam o risco cardiovascular por si só, e como as pessoas que têm LDL, o LDL também tem um fator importante imunogênico na vida das pessoas, coisa que eu nem sabia, mas ele inativa um monte de subprodutos de câncer e de infecção. Então, as pessoas que têm câncer e infecção e um LDL baixo vão ter menos fator de proteção contra esse câncer e infecção, tá certo? Então, as pessoas estão discutindo em volta disso, uma coisa que eu achei super interessante. Aí ele conta de outros estudos, idosos, que ele considera idosos acima de 60 anos, que têm um LDL mais alto, vivem mais, isso é um estudo de mais de 70 mil pessoas também. As pessoas que tinham LDL mais altos viveram por mais anos do que as pessoas que estavam tratando o LDL delas com estatina. Tá certo? E ele também vai tentar conversar sobre um pouco dos exageros que a gente tem falado do risco do uso da estatina, onde as pessoas exageram o benefício da estatina. Onde a pessoa fala que se 2 pessoas iam ter um problema com 2 pessoas terem um infarto num grupo de 100, você usa uma estatina e esse número cai para 1, o risco relativo é de 50%, né? Então parece que teve um baita benefício, mas o risco absoluto é de 1 em 100, né? Então é muito, muito baixo. Que é basicamente um outro jeito de falar de NNT. E aí depois ele vai falar um pouco sobre como a estatina vai ter efeitos colaterais importantes, por exemplo, miosite, né, aquelas dores musculares, e os estudos que avaliam isso não avaliam a experiência do paciente, avaliam CPK,
e eu não sei se vocês na prática tiveram experiência, mas tive alguns pacientes já que tiveram quadro de miosite, principalmente em panturrilha, com o uso de estatinas. E por fim ele tenta concluir assim que, né, se colesterol de alguma maneira, a estatina vai ter um efeito no LDL, e a gente acha que LDL diminui o risco cardiovascular, então ao longo de diminuir a estatina, vai diminuir o LDL, vai ter um impacto na mortalidade. E ele usa um estudo que compara a mortalidade no museu entre 99 e 2006, onde houve uma diminuição importante populacional de risco de LDL, mas se aumentou o número de infartos e AVCs no país. É certo? Por fim, o argumento final dele é que a gente tem que parar, abandonar tratamentos com estatina e os ezetimibe, né, os inibidores de PSCK9, e tentar discutir com os pacientes quais são as reais causas de risco cardiovascular deles, ao invés de ficar falando, né, batendo na tecla da estatina e de ezetimibe. Minha avaliação um pouco do artigo é que é um artigo muito parcial. Assim, o cara ali colocou os artigos que fortalecem o ponto de vista dele, obviamente. Ao mesmo tempo, ele não é sem razão. Tem um monte de coisa que faz sentido aqui do que ele está falando. Eu acho que, apesar de ser um artigo interessante, falta descrição metodológica para conseguir argumentar melhor. Mas, honestamente, é importante ver alguém falando isso assim, abertamente, em jornal, né, científico, reconhecido internacionalmente, que talvez a estatina não seja a galinha dos ovos de ouro. Excelente, é um assunto super polêmico que é sempre interessante a gente trazer mais argumentações para os dois lados, né? Tanto, olha, por que a gente usaria, quanto, olha, por que a gente não usaria. Eu tenho usado bastante a calculadora QRISC e ela ajuda muito a deixar ali, por mesmo com todos os vieses das cálculos de risco cardiovascular, ajuda bastante. Aí você tem lá um paciente que tem um LDL super alto, aí vê, olha, o impacto é sair de 6% para 4% em X anos, em 10 anos. As pessoas entendem que isso talvez não seja tão importante assim como um fator de risco. E olha que a gente ainda está falando de uma calculadora que é baseada aí em trabalhos com outro viés, né, diferente do que esse sujeito traz aí no artigo. Mas legal, excelente a reflexão. Eu achei bastante polêmico também, não sei o quanto... em seguida, quero te ouvir, Patrick, sobre quanto que isso muda na sua prática, se isso mudou alguma coisa na sua prática. Para mim, acho que eu tenho umas preocupações grandes em relação ao risco cardiovascular, e principalmente quando a gente está pensando em risco cardiovascular de mulheres, talvez ainda tenha muitas camadas que a gente não sabe, né, e de aterosclerose, desenvolvimento, né, de aterosclerose relacionado ou não a LDL, enfim. Então, a gente ainda tem muitas coisas para entender, e acho que eu estou num contexto bem inseguro, assim, de tomada de decisão, de compartilhamento, então você traz isso, acho que adiciona mais polêmica para minha, enfim, para minha insegurança aqui em relação a lidar com isso. Não, para mim também, viu, Aline? Eu lembro de uma anedota quando um médico de família espanhol veio para o Brasil, assim, e aí ele passou numa UBS da Zona Oeste de São Paulo, uma das que a gente trabalhou, provavelmente, e aí alguém falou, pô, mas né, acabou a estatina aqui da farmácia. Ele falou, que bom, porque não serve para nada mesmo. Isso já faz uns 20 anos. Talvez não tudo isso, mas entre 15 e 10 anos atrás. Então, eu acho que já essa conversa está tendo, né? Assim, acho que dentro dos ciclos de medicina de família tem uma posição quase política de falar que né, a estatina é muito ruim, que não serve para nada, e risco cardiovascular não é uma invenção, mas né, a gente está super exagerando em cima disso, mas tem outro lado das sociedades de cardiologia, que são muito mais fortes, de falar que é né, muito importante, salva vidas populacionalmente, é um baita intervenção. E eu tenho a impressão que é isso, populacionalmente não me parece ser uma coisa interessante. Eu acho que, mas individualmente, né, e aí negociar com cada paciente na prática, mostrando risco cardiovascular, eu acho que vira de uma outra maneira. O que eu achei desse artigo, assim, apesar de achar interessante o que ele traz, é que ele está trazendo, assim, tudo que ele coloca, eu nem falei, mas ele coloca uns 3 contrapontos a ele, aos argumentos dele, mas ele diminui eles, assim, até o chão. Então fica uma coisa muito parcial, dos dois lados, sabe, assim, eu confesso que eu ainda não tenho um norte, assim, beleza, talvez tenha um fator imunológico importante do LDL, mas se está falando que não tem nenhum impacto na aterosclerose,
Ou também alguém está falando que tem todo o impacto do mundo. Talvez também não. Então eu acho que, honestamente, pode ser um bom microcosmo da medicina. Assim, a gente tem muita coisa em volta daquilo e poucas certezas para a gente fazer alguma afirmação. Acho que a gente. E tem uma coisa também, né? Que a gente vive num contexto. E esse contexto, as pessoas no geral estão muito preocupadas com colesterol. Você falar que você não vai passar remédio de colesterol a um paciente que quer, o paciente não vai voltar em você nunca mais, assim também. Então, usar o colesterol até como mecanismo de vínculo e brigar para conseguir explicar melhor isso para a pessoa. E enquanto a gente descobre melhor como isso funciona, pode ser um jeito interessante. Eu uso muito a QRISC-2 também, Lu. Como isso impacta a minha prática, acho que ela me deixa mais confusa. Então estamos na mesma. Boa. Não viemos aqui para explicar, mas para confundir, né? Então, Exato. depois dessa, vamos para o nosso terceiro e último artigo do episódio. Eu trouxe um artigo de um pessoal de Taiwan, um grupo de pesquisa de várias instituições de Taiwan, com uma participação especial aqui de um da Coreia também, e eles avaliaram a eficácia de toxina botulínica na musculatura de mastigação para bruxismo. E foi uma revisão sistemática com uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados. Foi publicado agora em 2023 no Jornal de Cirurgia Plástica e Estética, e eu cheguei nesse artigo justamente por causa de uma angústia de, será que tem intervenções estéticas que façam sentido? Eu ainda não tenho a resposta de intervenções estéticas meramente estéticas, mas a gente tem uma interface legal aqui, que é isso, né? O uso de Botox para a diminuição de dores na articulação temporomandibular, de bruxismo, eventualmente dá para fazer projeções aí de enxaquecas e outras coisas mais. E o objetivo do artigo era justamente esse: analisar o efeito de toxina botulínica em pessoas com dor por bruxismo. A meta-análise foi quantitativa, com 10 artigos, então não foi uma quantidade enorme de artigos, mas juntou ali ensaio clínico, coorte, estudos observacionais, e fizeram uma análise com desfecho primário de intensidade da dor e força da mordida. Então, acho que as duas coisas andam ali em paralelo, né? Porque a intensidade da dor, em geral, é por uma mordida mais intensa. Quando você diminui a força da mordida, diminui a intensidade da dor. Eles avaliaram esses dois desfechos. Resultados: comparado com placebo, e eles compararam também com aquelas placas orais, sabe? Aquelas placas de contenção, placa de retenção, depende um pouco do nome da região, que você coloca principalmente à noite para diminuir a intensidade da mordida. Então, comparado com placebo e com as placas, o efeito é melhor quando é com Botox e ele dura, aparece mais rápido, desculpe, ele não dura mais, ele é mais rápido. Então é um efeito em menos tempo, já com um mês de intervenção já tem efeito e dura até 6 meses, que foi o prazo que eles avaliaram nesse estudo, tá? Então até 6 meses tem algum efeito ali dessas intervenções. Só que o efeito, ele é dose dependente, então quanto mais dose, mais efeito tem. Por volta de 9 a 12 semanas, o efeito de placa de contenção começa a ser melhor. Então, você tem um efeito de mais longo prazo e de mais intensidade das placas de contenção, também comparado com placebo e com o Botox ou toxina botulínica. Então, basicamente se você está com um paciente na sua frente e ele tem dor por bruxismo, dor na articulação temporomandibular, e você está buscando uma intervenção, toxina botulínica é uma ótima intervenção na fase inicial. Placas de contenção, placas orais são efeitos mais duradouros e mais intensos ao longo do tempo. Então, eventualmente, uma associação desses dois pode ser uma estratégia interessante para a diminuição de dor e tem um bom resultado para a diminuição de dor. Legal. Eu tenho até conversado com um cirurgião bucomaxilo, onde ele inventou uma técnica nova, estudou na França, que ele faz um biofeedback. Ele bota tipo só um negocinho no último dente da pessoa, quando ela começa a apertar, aquilo incomoda ela e ela solta. Tá? A pessoa fica meio que se treinando a não fazer um bruxismo, a não travar a mandíbula, durante o dia e a noite. Meio pavloviano isso, não? Total. Mas funciona. Se você bater palma, ela acende a luz também. Mas tem da gente ter resultados legais, assim. Então eu tive alguns pacientes que a gente usou em volta disso.
porque o que eu entendo de problemas dessas duas coisas, né, tanto o Botox quanto a placa, é que elas não afetam a causa, né? Elas lidam com o sintoma. E a pessoa continua lá mordendo muito, muito fortemente. E aí eu até discuti isso na residência com um dentista que trabalha na mesma unidade que eu. E ele falou, cara, bruxismo se trata com antidepressivo. Eu achei um comentário decente, assim. Que é isso, né? Se não tratar a causa, não funciona. Ele já queria dizer isso, assim, de alguma maneira. Mas eu digo assim, como uma técnica geral, associar as duas coisas pode ser uma coisa bacana. Então, Lu, legal. Eu acho que na saúde suplementar, né, a gente acaba tendo um pouco mais de recurso, né, para lidar com isso. Então, bem interessante pensar nessa proposta, né, de usar Botox nesses casos. E isso como aí, impacta a sua pessoal. prática, Lu? A partir de agora, eu uso isso como mais uma estratégia para manejar as dores. Mas aí o perfil em geral é esse paciente que você já está tratando, tá? Eu entendo isso, que esse é o espaço para essa intervenção. Alguém que você já está tratando questão de saúde mental inicial, você já está eventualmente até com medicação, psicoterapia, e isso seria um extra aqui, um tratamento a mais para as pessoas que estão muito incomodadas ou sentem muita dor. Alguma Então, eu consigo refratariedade, né? imaginar aqui alguns casos que isso aqui seria interessante. E só um último comentário em volta do tempo de desfecho do Botox, né, de 6 meses. Por exemplo, Botox ele vai ser absorvido, né? Ele vai de alguma maneira parar. Então, 6 meses acaba sendo um resultado legal, né? Porque beleza, durou 6 meses, daí você faz de novo daí. Então, eu não achei que tinha um problema com relação ao tempo de outcome, não. Legal. É isso Muito por bom. hoje. Por hoje é só, pessoal. Até Obrigada. o próximo episódio. Um abraço.